Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Hoje nós vamos resolver dois exercícios, fazendo a continuação, do método das imagens para resolver problemas de eletrostática. Tá? Bem, esse problema que nós vamos resolver agora nesse exato momento é o da carga pontual na presença de uma esfera condutora isolada de carga Q. Então, o problema original, digamos assim, o primeiro problema que nós resolvemos no canal era o problema de uma esfera aterrada. Uma esfera aterrada, e aí ela tinha raio A, e já que ela está aterrada, ela tem um potencial na superfície da esfera igual a zero. E você, diante dessa esfera, você tem uma carga aqui, ao longo do eixo Z, distante da origem, uma distância D. E aí eu me perguntaria o seguinte: qual era o potencial eletrostático gerado numa posição R do espaço? Essa posição R tem um certo ângulo em relação ao eixo Z, que é o ângulo θ. Nessa configuração, nós sabemos que vai ocorrer aqui a produção, o surgimento de uma densidade de carga que não é homogênea, ela não está localizada no espaço, ela está distribuída ao longo dessa superfície da esfera. E aí essa carga se distribui de sinal oposto a essa carga Q aqui, e a outra carga vai fluir, ou vai subir elétrons aqui, vai neutralizar nessa região a carga do sinal oposto, gerada por exemplo, nessa extremidade aqui da esfera. E aí esse problema, para resolver por integração direta, por exemplo, é um problema muito complicado, difícil de se fazer, e a estratégia adotada é usar o método das imagens. Então esse é o problema. E aí na aula passada nós resolvemos esse problema, nós, através do teorema da uniticidade, ele garante que esse problema ele pode ser resolvido de uma outra forma, usando um outro problema. E qual é a diferença dos dois? Bem, a diferença é, na verdade, o que tem de igual entre os dois problemas é que o potencial agora, nessa região tracejada, ele vai ter o mesmo potencial que essa, ou seja, nulo. Então o método das imagens ele garante que você possa, através de um outro problema, mas com a mesma condição de contorno, no caso φ igual a zero, resolvê-lo aqui, e pelo teorema da uniticidade você pode dizer que a solução dele é idêntica a esse aqui, Eu não provei nada ainda, mas é possível mostrar isso, tá? E aí qual é a ideia do método das imagens? O método das imagens, toda essa carga que estava distribuída, ao longo da superfície, ela pode estar localizada no espaço, Então toda essa carga aqui ela é localizada numa região Q', distante da origem, uma distância aqui D', tá certo? Essa região aqui tracejada tem raio A, Aqui eu quero calcular o potencial numa posição R, A carga Q continua aqui, uma distância D, e com essa configuração, eu consigo dizer que a solução desse problema é idêntica a esse, usando o método das imagens, que é essa carga Q' chamada de carga imagem, ou carga espelho, em relação a essa, tá? Então, tudo se passa como essa carga que está toda distribuída, que é mais difícil resolver esse problema, ao longo da superfície, eu localizo ela no espaço, exatamente aqui, numa distância D' com carga Q'. Então, nós já fizemos também esse problema, no exercício anterior, utilizando o método das imagens, nós encontramos um potencial nessa posição, dado por essa expressão, onde Q' e D' são dados por esses valores, tá? Veja que resolver esse problema é idêntico a esse, tá? Então, essa solução que foi resolvida no problema 2, ela é também solução do problema 1, que é o problema original. Bem, dando continuidade, agora eu vou apresentar para vocês um novo problema. E qual seria? O problema 3, Exatamente do texto aqui, o título do texto é uma carga pontual na presença de uma esfera condutora, agora não está mais aterrada a esfera, Antes ela estava.
E já foi discutido essa aula em aulas anteriores. Agora ela não está aterrada e ela é condutora e tem carga total Q. Então, está aqui o problema 3, né? As variáveis, eu quero saber o potencial numa posição R aqui, né? Tem um ângulo θ, distante da carga aqui uma certa distância Dzinho, né? O raio dessa esfera é raio A e a carga dela total é Q maiúsculo. E aí, né, vou aplicar aqui o chamado princípio da superposição. Então, esse tipo de problema, né, da esfera condutora isolada de carga Q, né, diante de uma carga pontual Qzinho ao longo do eixo Z, ele vai ser idêntico ao problema 2, cuja solução é essa. Só que vai entrar um termo a mais. E qual seria? Bem, o termo a mais é, agora, como essa esfera tem carga total Q maiúsculo, então, o que acontece? Tudo vai se passar como se, também eu vou aplicar o método das imagens, tudo vai se passar como você tivesse uma carga, digamos, residual, né? Uma parte da carga Q' foi utilizada, digamos, para você polarizar aqui a esfera, né, Q', diante da carga Q, e o restante dessa carga ela vai estar localizada como se estivesse na origem, né? Então, o Q2', que eu chamei Q2', vai ser o Q total, né? Que é a carga dessa esfera, menos o Q', que é esse aqui, né? A soma Q2', que está na origem, mais Q', que é a carga imagem gerada pela presença de Q, né? A soma das duas continua dando o Q total, que é a carga total da esfera. Então, esse Q2' é Q maiúsculo menos o Q', tá? E ele está localizado pelo método das imagens como se toda a carga Q2' estivesse localizada exatamente na origem, tá? Em vez de ela estar distribuída sobre toda a superfície, né? E ela vai estar, né? Então, esse Q2', na prática, esse excedente ele vai se distribuir uniformemente sobre a superfície, mas como é uma carga distribuída ao longo da superfície, então é exatamente que o problema 1 que nós tínhamos lá no início, né? Então, para você resolvê-lo, você não vai conseguir, você precisa aplicar o método das imagens, que é localizar a carga numa dada posição, com um certo valor. E a posição vai ser a origem e o valor dela eu vou chamar de Q2', tá? E aí você tem o seguinte, que agora o potencial devido a essa carga somente, Q2' na origem, vai ser Q2' sobre R, né? Isso aqui utilizando unidades gaussianas, tá? 1 sobre 4π ε0 igual a 1. E aí, Q2' é esse valor, vou substituir, né? Q' eu já tinha anteriormente, né? Menos A sobre dQ, com esse menos daqui vai dar mais, tá? E aí tem o Q2' dividido por R, tá? E aí a solução geral, né, irá obedecer o princípio da superposição, que é o potencial dessa carga, dessa Q', que nós já tínhamos resolvido no problema 2, mais agora o Q2' na origem. Então vai ser a solução vai ser essas duas soluções que nós já tínhamos, mais agora o φ de Q2', que é esse, tá? E aí, esse é o potencial. Para determinar o campo, basta, né, o campo eletrostático, basta calcular menos o gradiente desse resultado, tá? A densidade total, né, ela vai ser o sigma de θ, que nós já tínhamos resolvido aqui no problema 2, né? Esse sigma de θ no problema 2 nós resolvemos e obtivemos esse resultado, tá? E aí vamos pegar esse resultado de sigma 2' e agora acrescentar a densidade de carga gerada por Q2' aqui na minha origem. O cálculo vai ser semelhante que você fez aqui, você vai aplicar aqui e vai somar os dois resultados. A carga total eu tinha era Q' mais Q menos Q, né? Então, a carga total na minha esfera é Q' mais Q2'. A soma deles dois, né,
a soma aqui, olha, já dava o próprio Q. Tá? Então, a carga total da esfera dando Q, que é o Q que eu tinha, né? Que ela era carregada inicialmente com carga Q maiúsculo. Tá? A lei de Coulomb, né? A lei de Coulomb para esse problema aqui, né? Problema 2, era exatamente como se fosse uma lei de Coulomb para cargas pontuais, né? Entre Q e Q', né? Toda essa esfera carregada, né? Ela aterrada, ela tinha como se fosse uma carga concentrada exatamente aqui na posição D' com carga Q', que tinha esse valor aqui, ó. Então, tudo vai se passar como se fosse uma lei de Coulomb de cargas pontuais em função dessa distância entre elas, tá? E aí, esse resultado nós já tínhamos nesse problema 2, nós já resolvemos, né? E encontramos na aula anterior que vale esse resultado, né? Uma força puramente atrativa estando na direção do eixo Z, né? K-chapéu, tá? E agora eu vou acrescentar agora a força, né? Entre cargas agora da carga Q duas linhas em função de Q. Então aqui vai ser o princípio da superposição, a força entre Q e Q' e mais a força de Q duas linhas. Tá? Eu vou fazer essa soma da mesma forma que nós fizemos no problema 2. Tá? Então é dessa forma que você resolve o problema da carga pontual na presença de uma esfera condutora isolada de carga Q. E agora eu vou apresentar o próximo problema, que é o problema da carga pontual na presença de uma casca esférica condutora de potencial φ0. Então, esse eu chamei de problema 4. Então, você tem uma casca esférica de raio A. Eu quero saber o potencial numa dada posição do espaço R, um certo ângulo θ, diante de uma carga Qzinha ao longo do eixo Z. Esse potencial agora, na minha superfície, é diferente de zero, né? Anteriormente, nos problemas anteriores, né, no problema 1 tínhamos o φ igual a zero, aqui o problema semelhante a esse também. O problema 3, né, ele só tinha uma carga total Q, tá? Mas não estava falando aqui de potencial, né? Então agora quando ele só disse que a carga total, né, da minha esfera era Q. Agora ele não me disse que a carga total era Q, ele me disse que o potencial, né, sobre essa casca esférica era φ0, tá? Então você vai fazer o seguinte, né, tem que lembrar que quando R for igual a A, né, quando esse vetor R aqui for igual a A, estiver sobre a minha superfície da casca esférica, eu sei que o potencial tem que ser igual a φ0, de acordo com o problema. Então, a solução vai ser idêntica ao problema 3, né, que nós já tínhamos acabamos de resolver agora. A solução aqui é essa, mais essa, né, do problema 3, olha. O problema 3 é esse termo, está aqui, ó. Esse termo está aqui. Agora, o acréscimo desse termo é devido à carga Q total, né, do problema 3, devido à carga total da minha esfera. Agora, no lugar desse termo, eu vou colocar o potencial φ0 vezes A dividido por R, tá? Então, aqui eu tinha o R no denominador, continuo tendo, e esse termo no numerador foi substituído por φ0 igual a A. Então, quando o meu R aqui, ó, perceba, quando o meu R for igual a A, o meu φ tem que ser φ0. Então, a adição desse termo no numerador A aqui, que é o raio da esfera, da casca esférica, é para justamente garantir, quando R for igual a A, esse termo cancela com esse, eu vou somar um potencial φ0 nessa solução total. Tá certo? Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos.